Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre o petróleo no Brasil. Quando falamos em petróleo no Brasil, é importante sabermos que o petróleo ele tem uma infinidade de utilidades no nosso cotidiano. Podemos utilizá-lo para a produção de plástico, para a produção de isopor, combustíveis, perfumes, corantes, inseticidas e uma infinidade de outros produtos que estão presentes em nosso cotidiano. E que a exploração do petróleo, conforme pode ser observada neste mapa que aparece na sua tela, encontra-se nas áreas que estão indicadas pela cor vermelha, que são, na sua grande maioria, próximas ao Oceano Atlântico e também em áreas que estão na área oceânica e também algumas áreas no interior do continente, algumas áreas no interior do Brasil. Mas vale destacar também que a exploração de petróleo no território brasileiro ela concentra-se na sua grande maioria nas áreas oceânicas. E que a história do petróleo no Brasil ela data lá de 1948 com o slogan "O petróleo é nosso", pois é um momento na história do nosso país onde ocorre uma estatização do petróleo. O que significa essa estatização do petróleo? Nós estamos percebendo que até 1948 o petróleo ele era explorado de forma bastante singela e aí houve uma expansão na exploração do petróleo, mas na mão de empresas internacionais. Mas nesse momento ocorre esse processo de estatização e aí temos também por consequência em 1953 o surgimento da Petrobras, que se caracteriza como um monopólio de exploração do petróleo no nosso Brasil. E além da exploração, também sendo um monopólio de refino e distribuição do petróleo. Que é isso que a gente pode ver nessa tela aqui, ó. Também a Petrobras sendo responsável pelas prospecções, ou seja, os estudos preliminares. E atualmente o que acontece com a Petrobras? Por mais que ela tenha sido criada para ser uma empresa estatal como um monopólio do petróleo brasileiro, atualmente mais de 50% das suas ações pertencem ao Estado brasileiro, mas o restante das suas ações encontram-se em negociação na Bolsa de Valores, onde várias pessoas e empresas são donas e estão ligadas ao processo de refino, distribuição e também exploração do petróleo. O que essa imagem que você vai ver na tela vai mostrar para você? Que à medida com que os anos foram passando, com o passar dos anos, o que nós percebemos? Que as plataformas de extração de petróleo elas foram avançando rumo ao oceano, aonde em 1977 nós tínhamos apenas 124 metros de profundidade da água do mar, é onde nós tínhamos o início das explorações de petróleo. Porém, em 2009, nós temos áreas com 2.172 metros de profundidade. Percebe-se que houve esse avanço em direção às águas do Oceano Atlântico. E aí, quando falamos do petróleo, também temos que perceber que houve um momento na história do nosso país, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde houve a quebra do monopólio do petróleo. Pois, até 1997, todo o processo do petróleo estava ligado à Petrobras, ou seja, era um monopólio. E por meio de uma lei houve essa extinção do monopólio sobre a exploração petrolífera, o que permitiu que empresas do setor privado também pudessem realizar esta atividade, ou seja, houve esta abertura para empresas internacionais, empresas do setor privado estarem se envolvendo no processo de prospecção, exploração, refino e distribuição do petróleo. E a autossuficiência está associada à capacidade do Brasil de produzir o petróleo e ainda de ser responsável por produzir e refinar todo o petróleo a ser utilizado no território brasileiro. Em 2006, após 53 anos, o Brasil teve esta capacidade atingida de forma simbólica, pois ainda assim havia uma grande dependência do mercado externo, pois ele era capaz de explorar o total de petróleo a ser utilizado, porém não de refinar o total de petróleo a ser utilizado. E aí, quando a gente fala no pré-sal, nós temos essa camada de petróleo, que é um petróleo de qualidade mais elevada, que está a elevadas profundidades, que além de dispor de um custo de exploração mais alta, também dispõe de um valor agregado maior, e que esta reserva do pré-sal encontra-se entre Espírito Santo
e Santa Catarina, numa faixa de aproximadamente 800 quilômetros em linha reta. E quando a gente fala na utilização do petróleo aqui, da onde ele está sendo produzido, 74% sendo no Rio de Janeiro, 11% em São Paulo, 10% no Espírito Santo, sendo esses estados os maiores responsáveis pela exploração e produção do petróleo. E royalties estão associados a direitos pagos a estados e municípios pela produção de petróleo que ocorre nos seus territórios. Então é quando a Petrobras repassa para a União, estados e município um percentual do lucro obtido da exploração do petróleo. Neste vídeo, nós falamos sobre a história do petróleo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até breve.